A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, hoje eu deixei uma palavra de Deus para vocês. Olha o que Deus fala. Eu acho que Mateus 24. Olha o que Deus fala. Hoje quero deixar para vocês Mateus 24. Mateus 24 vai falar sobre os princípios das dores. E não está longe, irmãos. Não está longe. Não está longe disso. Não está longe disso acontecer. Porque tem várias profecias que no ano de 2024 e 25 se cumpriram várias profecias. Olha, irmãos, é pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho. E Jesus já tinha falado, e rumores de guerras em vários lugares, como lá em Gaza, no outro lado do mundo, Gaza e o Hamas, Gaza e Hamas. Jesus já tinha nos alertado. E agora, no ano passado também, o rio Eufrates se secou. E Jesus já tinha nos alertado que nesses últimos tempos o rio Eufrates ia se secar. E depois em que os filhos de Deus subisse, ia haver uma grande tribulação sobre a terra. Então Jesus falou sobre o arrebatamento, em que ele viria para buscar a igreja dele no arrebatamento. E que haveria tribulação sobre a terra. E gostaria de deixar para vocês Mateus 24. E também vou deixar para vocês um pedacinho de Apocalipse, que fala sobre os anjos presos no rio Eufrates. Então vamos ler Mateus 24, que é o princípios das dores. E olha o que Jesus falou, irmãos. E quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se e mostraram as escrituras do templo. E Jesus, porém, disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, em que não ficará aqui pedra sobre pedra, em que não seja removida. Irmãos, quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, em que não seria removida, ele estava falando sobre a morte dele. Muitos entendem esse texto errado. Ele não estava falando do templo, mas ele estava falando de si mesmo, tá bom? E quando ele fala que não ficaria pedra sobre pedra em que não seja derrubada, ele estava falando sobre ele. E quando ele falou que reconstruiria, na primeira ele estava falando sobre o templo. Mas depois que ele falou que reconstruiria o templo em 3 dias,
ele estava falando sobre ele. Porque Jesus morreu na cruz. E a Bíblia vai falar que Jesus desceu até o inferno, tomou a chave das mãos da morte, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. E a Bíblia vai falar que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, o terceiro dia, ele estava falando sobre ele. E Jesus também fala em que nós somos templos do Espírito Santo. Lá em Apocalipse ele vai falar: eis que somos sacerdote de Deus e morada do Altíssimo. Então Jesus não estava falando sobre o templo, mas ele estava falando sobre si mesmo. E vamos continuar. Vamos continuar com o texto, irmãos. Vamos continuar com o texto. Vamos continuar com esse texto. Que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo-nos: quando serão essas coisas? Em que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse: cantelais vós, e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olha só, irmãos. Ano passado, nós vimos vários rumores de guerra ao redor do mundo. Muitos acreditavam em que o Brasil ia entrar em guerra contra a Rússia para ajudar. E poucos atrás, os líderes do mundo todo se reuniram. Ah, Marcos, mas o que tem a ver com a profecia? A Bíblia fala que surgiria um homem muito poderoso sobre a terra. E que era para os cristãos ficarem em alerta. Porque isto ia acontecer. Jesus fala que depois em que os discípulos deles fossem arrebatados, surgiria um homem poderoso sobre a terra, que ia querer ser igual a Deus, querendo ser a Deus, igual a Deus, fazendo coisas que Jesus fazia. Mas a Bíblia fala que, lá em Pedro, vai falar que ele é um anticristo. Então, irmãos, nós devemos estar alertas nas escrituras, para que a gente não se deixe enganar quando elas estiver se cumprindo. E então, escute, irmão. Vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo o que Jesus nos fala. Ó. Olhais, e não vos assuste, porque emitis que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação. Olha o que aconteceu. Os Estados Unidos se levantou contra a Filipina. Gaza, o Hamas se levantou contra Gaza. Olha só. Nação se levantando contra nação. A China, os Estados Unidos se levantando contra a China. Olha só, irmãos.
Olha só. Nação se levantando contra nação. Mas o que? Olha mais o que Jesus fala. Mas todas estas coisas são princípios da dores. Então vós há de ser entregues para seres atormentados, e matais a vós. Sereis odiado de toda a gente por causa do meu nome. Irmãos, essa profecia já está se cumprindo, porque os irmãos ao redor do mundo estão pregando o evangelho. Eu vejo vídeos de irmãos pregando ao redor do mundo, como nos Estados Unidos. O irmão estava pregando, perdão, eu acho que era na... Eu acho que... Ai, gente. Não era nos Estados Unidos, era... Aonde... Ai, gente. Não era nos Estados Unidos. Perdão, irmãos. Inglaterra. O irmão estava pegando na praça, lá na Inglaterra. E uma menina mandou ele calar. Mas ele falou que não ia calar, porque ele serviu o Deus vivo. E mesmo assim, a menina mandando ele calar, ele continuava pregando. E aqui, também, no Rio de Janeiro, o irmão estava pregando sobre o inferno. Quem iria para o céu e quem não iria. Mas nós devemos também, irmãos, ter consciência do que nós estamos pregando. Porque Jesus também pregou sobre muito sobre essa palavra. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus fala que havia um homem chamado Lázaro. E lá em Lucas vai falar que havia um homem chamado Lázaro. Lázaro morreu e foi levado até a ceia de Abraão. Até a ceia de Abraão. Enquanto o rico morreu e foi sepultado no Hades. Irmãos, nós sabemos que a gente não levará nada desse mundo. Jesus mesmo fala, o que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder o que a gente tem mais de precioso, que é a nossa alma, a nossa salvação. Então, não adianta a gente querer ganhar o mundo todo e perder a nossa alma, a nossa salvação. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque o que nós temos mais de precioso é a nossa alma e a nossa salvação. Olha mais o que Jesus fala. E nesse tempo, muitos serão escandalizados e traindo uns aos outros e aborrecerão. Olha, irmãos, Jesus está falando aqui que muitos serão traídos por adorar a Ele. Já pensou aquela pessoa que você confia tanto, mas tanto, desde o princípio, ela te trair? Ou sua família que você confia tanto, ela te trair? E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muito. Já está se cumprindo, irmãos. Já tem vários profetas que estão se surgindo. Muitos falsos profetas se surgindo. Olha, por exemplo, eu não posso dar detalhes aqui, mas
aquele ano mesmo, o ano passado mesmo, surgiu um profeta lá na África que ele jurava que haveria um dilúvio. E muitos foram para lá, achando que realmente aconteceria dilúvio. Mas descobriram que era uma farsa dele. Então, irmãos, Jesus fala que surgiriam muitos falsos profetas. Então, já uma profecia que já se cumpriu. E outra profecia também. E por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, também já está se cumprindo. Você está vendo, irmãos? É filho sendo desobediente. É mãe matando seu próprio filho. É pai matando o próprio filho também. É filho matando os pais por causa de herança. Então, irmãos, o que eu mais vejo quando ligo a televisão é isto. É filho matando o pai por causa de herança. Sendo que Jesus fala que desse mundo nós não levaremos nada. E o que acontece com essas pessoas? A Bíblia fala que quem faz isto já está condenado. Mas se ela se arrepender do que ela tem feito, ela será salva. Mas basta se arrepender. Mas a maioria das pessoas, irmãos, não se arrepende do que fez. E passa a vida toda apodrecendo atrás das grades. É forte, né? E olha que Deus fala também. Mas aquele em que se perseverar até o fim, será salvo, como eu falei. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E toda a gente, então virá o fim. Olha, irmãos. Olha. O evangelho sendo pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. Jesus fala. Enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, ele não vai voltar. E nesses últimos dias o evangelho está se multiplicando. Está se multiplicando sobre o mundo. Várias pessoas estão sendo enviadas ao redor do mundo para pregar o evangelho. E Jesus fala, enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, eu não voltarei. Olha só. Mas o evangelho está sendo pregado. E, irmãos, que Jesus levante jovens para levar a palavra. Nós devemos levar a palavra enquanto há tempo. Nós devemos levar a palavra enquanto é tempo. Porque o tempo está curto. Olha, a última profecia. Pregai o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho. Se você for num lugar, irmãos, e a pessoa, você pode perguntar assim, irmão, posso deixar uma palavra de Deus para você? Se a pessoa falar, pode. É aí que você aproveita para falar um pouco de Deus. Tem muitos lugares em que eu fui em casamentos, e um amigo meu me perguntou. E quando ele me perguntou, eu falei. Peguei do princípio até a morte de Jesus Cristo, pregando para ele. Então nós devemos pregar a palavra.
porque o tempo tá sendo curto. E a qualquer momento Jesus vai vir. E gostaria de deixar mais uma palavra para vocês. No livro de Apocalipse. E olha que a palavra de Deus fala, irmãos. Lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Versículo 13. Versículo 13 ao versículo. Vou ler até o versículo 17. Olha o que a palavra de Deus fala. E tocou o sexto anjo a trombeta, e houve uma voz em que, dos quatro pontas do altar de ouro em que estava diante de Deus, e a qual dizia ao sexto anjo, em que tinha a trombeta solta, e os quatro anjos em que estavam presos junto ao rio Eufrate. E foram soltos quatro anjos em que estavam presos, que estavam preparados para a hora e dia, mês, ano, e o fim de matares a terça parte dos homens. Então, irmãos, ao rio Eufrate. Em Apocalipse está falando. O rio Eufrate se secando. Mais uma profecia para esses últimos dias. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi os números deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgaram, e tinham couraça de ferro, e de jacinto, e de chofre, e a cabeça do cavalo era como cabeça de leão. Sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Nossa! Irmãos, devemos estar firmes. Devemos estar firmes na palavra de Deus. Devemos estar preparados. Devemos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Devemos ser mais obedientes a Deus. Devemos buscar mais a Deus. Devemos ler mais a palavra. Devemos jejuar mais, irmãos. Porque o tempo está sendo curto. E as profecias que estão na Bíblia já estão se cumprindo. Então nós vemos aqui que depois do arrebatamento essas coisas vão acontecer. Depois do arrebatamento da igreja. Tem muita gente que acredita que a igreja não passará pela tribulação. E tem outras partes que acreditam que a igreja passará pela tribulação. Mas a metade da tribulação. Então, irmãos, devemos estar preparados. Porque a qualquer momento Jesus virá para levar a tua igreja. E a Bíblia fala que aqueles que aqui ficar será triste para aqueles que aqui ficar, porque eles chorarão e lamentarão por não ter subido ao céu. Mas a Bíblia vai falar que aquele que até o fim ficar firme serão salvos.
Então, irmãos, que essa palavra venha tocar o teu coração e que vocês venham ter um ótimo dia e uma ótima tarde. A paz de Deus. E que Deus venha abençoar o dia de vocês.